Olá, eu sou Giovana Milani e hoje estou aqui para apresentar para vocês o Perfection Talks, é o podcast do Fotona, e a gente vai fazer um bate-papo com a doutora Gabriela Seca. A doutora ela tem bastante experiência em dermatologia, mais de 30 mil aplicações na parte de injetáveis, tanto corporal quanto facial, e ela também tem uma linha de dermocosméticos e um curso de imersão. Então, hoje nós vamos fazer um bate-papo com a doutora para entender melhor toda essa dinâmica, como que a doutora consegue fazer tanta coisa. Vamos lá. É um prazer recebê-la aqui, doutora. E antes de tudo, eu gostaria de parabenizá-la pelo seu aniversário, que foi há 2 dias, não é isso? Doutora, conta pra gente como é que foi a sua trajetória na medicina e na dermatologia. Bom, obrigada pelo convite, tô super feliz de estar aqui. Eu sou Fotona Lovers, eu amo laser Fotona, tanto eu quanto meus pacientes, adoro o Ricardo também, e realmente é uma paixão que eu tenho muito grande pelo Fotona. Bom, em relação à minha carreira, né, eu sou médico dermatologista, fiz medicina na Universidade Estadual de Maringá, que é a minha cidade, e fiz residência em dermatologia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ao contrário de muitas pessoas hoje que fazem medicina e até dermatologia pela estética, não foi o meu caso. Eu resolvi fazer dermatologia e, felizmente, eu falo que eu fui guiada por Deus, né? Porque eu tenho certeza que era a minha vocação, é o que eu amo fazer, é o meu dom. E aí, por acasos da vida, que foram os anjinhos da guarda, eu cheguei na dermatologia. Então, na residência, eu descobri a estética. Enfim. E no último ano, inclusive, da residência. E quando eu comecei a fazer os preenchimentos, botox, eu vi que eu me apaixonei. E quando a gente faz o que a gente gosta, né? Parece que a gente vai querendo cada vez melhorar, cada vez ter mais excelência. E assim foi que no decorrer do tempo eu fui direcionando o meu caminho mais para dermatologia estética. Então, apesar de eu ter a formação de dermatologia completa, com doenças, etc., acabou que, naturalmente, eu acabei tendenciando mais para estética, que é hoje a minha paixão. E aí eu sou a primeira médica da minha família. Iniciando uma geração. Foi. Eu sou a primeira médica da família, então eu cheguei em Maringá. Meus pais, como não eram médicos, eu não tinha essa cultura mesmo do meio médico, então tudo foi muito novo para mim. Começar a alugar sala, entender como funciona a gestão de uma clínica. Eu fui aprendendo tudo na raça mesmo, né? Errando, acertando, observando. Eu sou uma pessoa muito observadora. Então, observando e ajustando. E eu, assim, fui muito feliz nessa jornada, tive muito sucesso, tenho até hoje, né? E pretendo, claro, alçar voos ainda maiores. Mas foi tudo dando muito certo e hoje eu tenho orgulho em dizer que eu tenho Fotona Spectro, Fotona Starwalker, meus pacientes amam Fotona, fazem com frequência em mim. Então foi... E a gente tem que fazer também, porque o paciente pergunta, dói, não dói? Não, e eu sou apaixonada, né? Eu falo que o paciente tem que fazer uma Fotona por mês, de tão maravilhoso que é. Doutora, e além da parte da dermatologia, né, além de tudo isso, a doutora também desenvolveu uma linha de dermocosméticos, é isso? Chamada ASK? Conta pra gente um pouquinho. Sim, a ASK Dermocosméticos, ela é uma extensão dos nossos tratamentos realizados na clínica para o paciente também aderir em casa. Porque hoje a gente sabe que cuidar da pele não é só fazer laser, né? Óbvio que fazer laser é super importante, mas não é só isso. Então, cuidar da pele envolve alimentação balanceada, por isso que eu falo isso muito para os meus pacientes, né? Então, evitar açúcar refinado, procurar priorizar o aporte de proteínas, água, precisa beber no mínimo 2 litros de água por dia. Então, eu tô aqui, ó, toda hora bebendo água. Estamos, né? E, inclusive, os resultados do Fotona, né, eles são muito melhores numa pele mais hidratada. E é um conjunto mesmo, né? E por isso, em casa também é importante o skincare diário. Somado a essa importância do autocuidado em casa também, não só na clínica, eu tenho uma história também que a minha mãe sempre trabalhou ela era consultora de beleza da Natura, Mary Kay, então ela criou a gente, tipo eu e meus irmãos, vendendo produtos da Natura. Falou que ela criou a gente vendendo batom. Muito bom. E aí a gente cresceu dessa forma, né? Ela sempre separando os produtos, levando para os clientes dela. E assim, eu também já ajudava ali na medida do possível, separar produto, fazer uma entrega, receber de uma cliente dela.
Então, eu fui acompanhando esse trajeto. E minha mãe sempre foi muito vaidosa, sempre ensinou a gente a andar maquiada, a andar bem vestida. Ela fala, se você for na esquina, na padaria, não vai desarrumada, porque aí você pode encontrar alguém, daí se você tá desarrumado, você fica com vergonha. Enfim, você passa uma imagem de desleixada, né? Então, a gente sempre aprendeu isso desde pequeno. E, felizmente, hoje eu sou dermatologista, que tem tudo a ver com estética, né? Verdade. Então, desde pequena eu vivi isso, né? De se cuidar. E aí, como minha mãe, então, sempre foi consultora, né? Da Natura e da Mary Kay, ela sempre falava, um dia eu quero ter minha linha de dermocosméticos. Só que na época não dava, tinha 4 filhos para criar. Tipo, isso demanda um investimento alto e o tempo dela já era reduzido, cuidar dos 4 filhos, mais trabalhar fora. E ela sempre, apesar de trabalhar fora, ela sempre foi uma mãe muito presente. Então, sempre na hora do almoço ela estava em casa, à noite também. De toda essa integração. Ela sempre priorizou muito a família. E aí foi assim dessa minha criação, junto com eu sendo dermatologista, e eu vendo a importância de fazer o skincare em casa. E, somado a isso, alguns produtos que eu queria prescrever para os meus pacientes, mas eu não encontrava nas prateleiras, da forma que eu queria. Existem produtos maravilhosos nas farmácias, nas redes, mas assim, aquele que eu queria eu não encontrava. E aí foi que surgiu essa fórmula toda, que a gente mandou para a indústria. Realmente uma indústria, não são manipulados, né? Uma linha mesmo de dermocosméticos. E, assim, ficou melhor do que eu esperava o resultado. Tanto é que hoje a gente tem uma legião de fãs que usam a SK Dermocosméticos, tanto pacientes quanto as redes de consultoras, que hoje existe uma rede de consultora que vem crescendo cada dia mais, que elas fazem esse trabalho que minha mãe sempre fez, né? De gerar transformação na vida dos clientes e na vida delas também. Que a gente nota muito isso. Elas começam a vender a SK Dermocosméticos e elas se transformam, porque elas fazem parte da nossa comunidade, a SK. Elas também melhoram como pessoas, elas começam a ter um vocabulário melhor, falar melhor, se vestir melhor e ter a pele mais bonita. Isso é muito importante. Então, é muito legal tudo isso. Doutora, e o dermocosméticos que a doutora usa, indica para ser feito a domicílio, né? E as pacientes dentro da casa, mas a doutora usa também em consultório, pós-procedimento, como que funciona? Bom, em relação à linha da SK Dermocosméticos, ela é uma linha vegana com nanotecnologia. Se você olhar nas prateleiras das farmácias, você vai identificar que a maioria das marcas, La Roche, Vichy, etc., não são nanoencapsulados. O nanoencapsulado é uma tecnologia que vai permitir que a entrega dos ativos seja muito mais eficiente porque as partículas são menores e a entrega também da medicação ela é mais demorada. Então, fica na pele o ativo e vai ao longo das horas entregando gradativamente esse ativo para ir penetrando na pele. E a partícula, por ser menor, penetra mais e consegue atingir as camadas mais baixas da pele, conseguindo também levar o potencial dos ativos que estão nas fórmulas, né? Então, é um grande diferencial nosso. E, claro que em casa eu recomendo o paciente usar, todo mundo usar, não só meus pacientes, mas pessoas que a gente entrega para todo o Brasil, né? Então, todo mundo que não pode ir até a clínica pode ter um pouquinho dela na sua casa. Muito bom, isso é muito importante. São as pessoas que estão ao redor, as pessoas fora que também têm interesse ou que gostariam de trabalhar ou de utilizar uma marca assim, elas conseguem receber o produto a domicílio. Consegue, a gente entrega para o Brasil inteiro. Ótimo. E quando o paciente termina os procedimentos na clínica, a gente passa também os nossos produtos. A gente hidrata a pele do paciente, que a gente tem um hidratante maravilhoso. A gente usa o protetor solar, tanto o sem cor quanto o com cor, para a paciente já sair da clínica já preparada para ir para um compromisso. Quando ela faz algumas ponteiras, como por exemplo laser fotona, as ponteiras ablativas, FS01, aí não dá para passar. Então é um momento que geralmente a gente associa a medicina regenerativa junto, exossomos, PDRN, etc. Mas se não for esse caso, o paciente fez um outro procedimento que não fez a ablação da pele, a gente fez um botox, algum outro procedimento, a gente passa nossos produtos, porque o paciente precisa sair da clínica com a sensação de uma pele hidratada, né? E se sentindo bonito também e pronto para ir para um almoço, uma reunião de negócios, buscar o filho na escola, num salão de beleza. Então, a gente já passa. E é um momento também que o paciente tem contato com os nossos produtos,
que ele já vê o tom do protetor dele, se é claro, médio, escuro. Então, a gente já demonstra, assim, para os pacientes e faz esse mimo para ele, né? Já sair da clínica com a pele linda. Muito bom, muito bom. Doutora, e sobre... Porque assim, né, a doutora, além da dermatologia, além da linha de produtos, a doutora também tem um curso de imersão em gestão de clínicas. Isso é muito legal. Conta pra gente um pouquinho sobre. Eu tenho um curso de imersão em gestão de clínicas que a gente aplica o método ASK, que é um método que me fez chegar onde eu cheguei. É um método que eu já fiz, assim, muitos cursos de gestão, eu já investi, assim, muitos milhares de reais. E o que eu notei? Que os cursos, eles são para empresários, mas não são tão focados no atendimento médico, né? Isso é importante. Isso é muito importante porque é diferente, né? É diferente. Cliente não é a mesma coisa que já com cliente normalmente, né? Isso é legal. Então, o seu curso é de imersão em gestão em clínicas para médicos. Para médicos e profissionais da área da saúde, no geral. E aí foi assim, realmente, quando eu fui crescendo na clínica, eu falei, não, deixa eu buscar mais conhecimento para a gente estruturar mais o negócio, né? Porque, de fato, a clínica, ela é um negócio, ela é uma empresa com funcionários, com regras, sistemas, etc. E aí assim, eu me decepcionei um pouco nesse sentido, de que encontrei gestão para empresários, mas não focado em clínica. E o que acontece? Quando vem uma empresa e fala, ó, eu vou cuidar de tudo para você, você vai só atender que eu vou cuidar de tudo. Isso não existe. E a maioria das empresas falam isso, ó, o seu tempo tem que ser destinado ao atendimento, a você fazer injetável e o resto eu cuido. Mas não é a realidade. O gestor da clínica, seja o médico ou não, né? Esse gestor, ele precisa dar atenção para os processos da clínica. Ele precisa dar muita atenção. Não é só passar o olho ali, não. Então, ele tem que estar, de fato, imerso num processo de gestão muito eficiente e voltado para atendimento do paciente, né? Não do cliente, do paciente. Então, claro que a gente fala de vendas, então a gente, na dermatologia, nos procedimentos estéticos, claro que a gente vende sim os produtos, porque os procedimentos, porque o paciente, ele pode escolher, em vez de fazer um laser fotona, ele pode escolher comprar uma outra coisa, uma viagem, algum outro bem que ele no momento julga ser mais importante. Então, é uma escolha, não é um paciente que está lá infartando, ele não tem opção, né? Ele tem a opção de ou fazer um procedimento ou fazer alguma outra coisa, um outro bem material. Então, assim, a gente fala que, no fundo, é venda também, mas é uma venda diferente, porque é um tratamento que a gente está fazendo, e isso envolve as expectativas do paciente, isso envolve como o paciente se sente, como ele se vê, e muito também da autoestima, porque a pessoa que nos procura, ela não que ela está indo lá para comprar, muito pelo contrário, né? Apesar que estamos vendendo um serviço, um produto, mas ela está indo lá porque algo no interno dela tá mexendo com a autoestima dela. E ela quer se olhar no espelho, ela quer se sentir mais bonita, mais poderosa, com a autoestima mais alta, ter mais segurança, ter mais desenvoltura para falar, para se comunicar. Por um relacionamento, às vezes ela terminou um relacionamento, ou não, tá super bem no relacionamento, mas ela quer se sentir melhor por ela mesma. Então, a gente lida muito com sentimentos. Então, por mais que é uma venda, mas é uma venda sensível, porque envolve ali a alma, a essência da pessoa, né? Por isso que eu falo que, por mais que eu fiz muitos cursos de gestão, eu vi que, voltado para atendimento médico, para clínicas, eu sentia falta. E aí, o que eu fiz? Eu olhei para o meu próprio negócio. Como que eu faço tudo? Como que eu cheguei até aqui, né? Sem sendo a primeira médica da família, sem orientação nenhuma. E aí foi que eu desenvolvi, então, esse método ASK. E que, na verdade, o método ASK é tudo o que eu fiz para chegar onde eu cheguei. E o que eu vejo que, de fato, funciona. E quando eu converso com outros médicos, tanto com clínica já, né, faturando, ou médicos recém-formados, eu vejo que eles não têm essa visão. Isso não é passado em faculdade. Não, né? E nem não. pós-graduação nenhuma. Isso realmente tem que ser da sua experiência. Isso é muito importante. Exato. A sua experiência para outras, né, para outras pessoas poderem compartilhar com isso também. Muito legal. Isso. E daí foi assim que nasceu o curso de imersão em gestão de clínicas. Eu já sempre fiz workshop de injetáveis, mas o curso em gestão eu comecei esse ano e já está sendo muito legal. Inclusive, o Ricardo vai estar na minha próxima imersão. Muito bom. Ele vai falar como se destacar no mercado, né, de elite, que é o que o Ricardo fez, né? Ele se destaca hoje como fotona, o laser referência do Brasil. É um laser desejado por muitos
e que poucos têm. Com certeza. Então, o Ricardo faz isso com muita excelência e entregando uma tecnologia realmente de ponta, né? A gente sabe que o Fotona é o melhor laser do mundo e ele vai, então, estar com a gente lá. Vai ter também o Pereira Amorim, que é especialista em vendas humanizadas, né? Então, reforçando vendas humanizadas, porque é um paciente nosso que tá ali, tá comprando, mas é paciente. E então, envolve todo esse cuidado nosso com ele. Então, vai ser, assim, uma imersão bem rica. A outra foi incrível, que a gente fez mês passado. Essa vai ser melhor ainda. Quanto tempo dura o curso? É um dia de imersão. A imersão é um dia, mas a gente tem programas de acompanhamento em que o médico ou outro profissional da área da saúde pode estar com a gente também. Inclusive, a gente convida essa pessoa a estar com a gente mais frequentemente. Então, a gente faz encontros quinzenais, em que a gente discute ali temas relacionados à gestão de clínica e às clínicas de excelência, né? Que é o nosso CGC. Então, tá sendo muito legal esse trabalho. A gente tá vendo os médicos, os profissionais com a vida transformada. Muito tempo, bastante, mas como a doutora consegue ver o Fotona dentro de tudo isso, né? Dessa gestão de clínicas, dessa clínica toda, como foi a introdução do Fotona na sua clínica, na sua vida? Como que a doutora chegou ao Fotona? Vamos falar um pouquinho sobre essa outra parte do laser também. O Fotona, ele sempre foi um laser de excelência. Então, a gente sabe que clínicas que têm Fotona são clínicas elite, né? Não são quaisquer clínicas, né? Inclusive, até a pessoa falar assim, já fiz Fotona. Já é um ponto a mais pra pessoa ali, né? Não é qualquer um. Não é qualquer um. Então, assim, sempre foi um laser que eu sempre quis ter, né? Porque eu sabia que era um laser muito bom, porém sabia que ele era muito caro. E como eu falei, minha trajetória começou ali do zero. Isso é importante, né? Sim. Isso é importante compartilhar também. Sim. Desde o momento em que eu peguei o meu CRM, meu diploma de médica, daquele dia em diante, nunca mais eu pedi R$1 para os meus pais, né? Então, tudo que eu construí foi realmente fruto do meu trabalho, consequência de toda a educação que eles me deram, carinho, cuidado, mas a parte financeira eu fui construindo tudo sozinha, né? Então, sempre, lógico, eu sempre almejei, mas no começo, quando eu comecei a atender como dermatologista, eu confesso que era algo muito distante pra mim. Eu falava, nossa, eu nem passava isso pela minha cabeça, né? Eu só ia atendendo e tal, e deixando levar, porque assim, era algo muito distante, porque nem clínica eu tinha, né? Então, alugava ali um espaço pequenininho, horário reduzido, então era uma coisa bem pequenininha. Mas aí as coisas foram indo e eu comecei a sentir necessidade de ter também um laser de elite, né? Um laser diferenciado. E aí o Fotona entrou na minha vida, assim, pra mudar tudo. Porque hoje o Fotona, além de ser um laser que entrega resultado, ele também é posicionamento. Sim. E eu tenho orgulho em falar que eu tenho laser Fotona, que eu tenho essa tecnologia para os meus pacientes terem esse privilégio de se cuidarem com uma tecnologia boa. Porque laser tem um monte por aí. Só que agora laser de qualidade e que o médico possa realizar um investimento à altura, são poucas pessoas que têm. E eu sempre priorizo para os meus pacientes resultados de excelência. Então, o que tiver de bom, eu vou buscar para eles, né? E hoje, ainda mais com a clínica do jeito que ela está, muito, né? Uma clínica que cresceu bastante, né? Tenho cada vez mais acesso às tecnologias. E sempre que surge um laser novo, eu vou lá, tipo, estudo, vejo tudo que ele tem. E eu falo, não é melhor que o Fotona. Não vou trocar pelo Fotona. E a doutora tem 2 Fotonas? Sim, Então, Starwalker e o Spectro. A gente tem 2 tipos. E aí um complementa o outro, porque são lasers que com uma indicação diferente. São indicações diferentes e eles são maravilhosos, assim. Eu falo que todo mundo tem que fazer Fotona. Quem tem a pele bonita tem que fazer pra continuar bonita. E quem não tem que fazer pra ficar com a pele bonita. É isso aí. Eu sou apaixonada pelo Fotona. Doutora, e para os jovens médicos que estão começando e que se inspiram na sua carreira, que mensagem a doutora gostaria de passar? Para quem tá começando, eu diria para começar do jeito certo. Porque se você tem acesso ao conhecimento, você encurta caminho. Eu, no começo, eu não tive acesso a conhecimento nesse sentido, né? Eu fui fazendo, acertando, errando. Confesso que eu tive um resultado bem rápido,
bem rápido mesmo. Mas eu falo que eu sou uma pessoa muito sortuda. Até hoje, assim, desde pequena eu sempre fui muito sortuda. E hoje eu continuo vendo, sabe? Tem coisas que acontecem na minha vida que eu falo, não é possível. Ter tanta sorte assim. Isso é sorte, competência, estudo, tudo isso. Não é só sorte. Tem que pensar que tem todo esse envolvimento de querer realmente conquistar alguma coisa, né? Sim. Isso é muito importante. Sim. Aí as coisas, o universo flui. Eu acho que é isso. O universo flui tanto a meu favor que sabe quando as coisas acontecem no momento certo, na hora certa? Por exemplo, fazer dermatologia. Era algo que não estava nos meus planos. E eu sei que foi Deus ali agindo, colocando essa pessoa aqui, isso aqui acontecendo, para tudo fluir para eu chegar. Então, esse tipo de situação que acontece comigo. Então, eu confesso assim que aconteceu rápido para mim. Também com o advento das redes sociais, tudo isso ajudou também, eu consigo me comunicar bem nas redes, enfim, foi uma soma de sorte, né, de universo fluindo, de Deus agindo ali na minha vida, competência, realmente, essa soma toda. Mas o que eu diria para quem tá começando é que se dedicar, né, porque eu acho que quando a gente se dedica e faz as coisas da maneira correta, essa sorte vem, né, as coisas acontecem mais rápido, mas também tem esse direcionamento, então às vezes, em vez de ficar perdendo tempo fazendo coisas que talvez não vão te dar tanto retorno, já direciona pro que realmente funciona. Focar as energias no que realmente funciona, né? É aquela a regra de Pareto, né? 80% do seu faturamento vem de 20% dos seus pacientes. Então, não deu para colocar aqui. Então, assim, e pensando nisso, que eu faço o convite para o profissional que está começando ou profissional que já está estabilizado e quer dar aquele passo para a segunda fase, para a próxima fase. Então, tá com a gente na imersão, porque eu tenho certeza que vai agregar muito. E ali, assim, ó, é o supra-sumo do que você precisa saber para você atingir a carreira de sucesso. E eu sou bem direcionada, bem prática, e tipo, faz isso, isso e isso, que dá certo, funciona, porque eu faço e eu sei que dá certo. Então, eu não tô falando nada que eu li, que eu vi em algum lugar, não, é o que eu realmente vivo. Perfeito, doutora, perfeito. E mensagem para os pacientes também sobre autoestima, cuidado, inovação. O que a doutora deixaria de mensagem para paciente? Mensagem para o paciente. Comece agora. Porque quanto antes você começar, mais benefícios você vai ter na sua pele, não só rosto, mas corpo, disposição. Você vai envelhecer muito melhor. Então, se a gente não faz os procedimentos, se a gente não faz laser fotona, se a gente não se alimenta bem, a gente vai literalmente derretendo, né? Literalmente derretendo. Isso é triste. A gente derrete. É uma triste constatação, mas a gente derrete. Então, assim, tem que se cuidar, né? Eu acho que por você, nem é pelos outros. Se cuidar pra você se olhar no espelho e se sentir bem. Eu sei que os procedimentos estéticos não são acessíveis a toda a população. Na verdade, é a minoria que pode fazer, né? Mas eu acho que se você se organizar, talvez você não vai fazer tudo. Mas você pode fazer um laser fotona, um botox. Um laser fotona e um botox. Acho que só isso, sua pele já vai envelhecer muito melhor. Tudo bem que, né, quem pode, lógico, investir valores maiores, faz bioestimulador, faz preenchimento, faz muitas outras coisas, né? Faz mais sessões de laser ao longo do ano. Mas eu acho, assim, que todo mundo consegue pagar, que seja parcelar 10 vezes no cartão. Isso. Uns 2 fotonas por ano e 2 botox, né? Que eu acho que é um mínimo. E não é só procedimento também, né? A pessoa vai lá e investe valores altíssimos, investe um apartamento no rosto, mas se alimenta mal, come muito açúcar, não bebe água. É um conjunto, né? Conjunto. Não é só uma coisa. Reflete tudo que a gente tá por dentro. Exato. Também, né? A alimentação errada, a pessoa fica totalmente inchada. Perde contorno, aí não adianta ir lá fazer mandíbula, fazer fio, fazer o que for. Se ela tá toda inflamada, a mandíbula não fica definida. E não é só por estética, não é só por definição da mandíbula, é por saúde. Porque se você tá inflamado no rosto, imagina seu intestino como é que tá. Imagina suas artérias. E a gordura visceral do abdômen. Que é a pior. Que é a pior, que tá relacionada com infarto. Então, assim, por saúde, faça. E, de consequência, você tem estética. Então, começa hoje. Não vou agendar hoje um procedimento, mas hoje eu posso beber mais água, beber 2 litros. Hoje eu posso procurar me alimentar melhor, procurar priorizar meu sono, procurar passar um creme no meu rosto, que são coisas super acessíveis e que vão fazer toda a diferença. Não só lá na frente, mas hoje também, que a gente vai ficar mais feliz. Com certeza, muito obrigada. Gostaria de agradecer a presença da doutora Gabriela aqui no nosso podcast.
E gostaria de pedir para a doutora deixar uma mensagem final, né, sobre, apesar de a gente a doutora já ter falado bastante coisas sobre, né, mas uma mensagem final, assim, sobre a importância da inovação, né, e do interesse das pessoas na pele. A doutora já falou um pouquinho, mas é uma mensagem mais, assim, geral, com relação à inovação da confiança mesmo, essa questão da pele, né, acho que eu me confundi, né? A pele é o maior órgão do nosso corpo. Então, a pele é o nosso manto. Quando você chega num lugar, a pele vai comunicar. Se a pessoa tá com a roupa mais linda que for, mas a pele tá descuidada, né? Isso mostra o quê? Que ela não tem um carinho com ela mesma. Então, cuidar da pele é algo, assim, que é fundamental para todas as pessoas. Tanto para quem trabalha com a imagem, né? Grava vídeo, etc., para você cuidar da sua família, por exemplo, né? Você ir ao supermercado, você encontrar com suas amigas. Então, assim, cuidar da pele, eu acho que é uma obrigação de uma pessoa que se ama, que é cuidar do nosso corpo, né? O nosso corpo é o nosso templo. Então, e eu não, como eu falei, né? Não necessariamente estou falando para a pessoa ir investir um monte no dermatologista. Claro, se ela puder, vá e faça isso. Com certeza. Que eu não entendo quem pode investir e não vai. Né? Mas se você não for fazer isso, como eu falei, né? Faz pelo menos 1 laser por ano, 2 botox por ano, 2 lasers por ano e prioriza a alimentação, cuida da sua pele, porque a nossa vida é uma só. E aí, o que eu vejo? Pessoas que acumulam muitos bens materiais, passam a vida toda lá, né? Acumulando terra, apartamento, etc. E vai olhar para a própria pele. Tá derretido, todo enrugado. E é uma coisa que ela pode fazer, é uma coisa rápida, não vai ocupar muito tempo dela. Então, comece a se cuidar o quanto antes, por você, que você merece se cuidar. Muito bom, doutora, muito obrigada novamente, tá? Novamente agradecer a doutora Gabriela por estar presente, por dedicar seu tempo a esse podcast, estar aqui com a gente, dividir sua experiência, que foi muito importante. Muito obrigada, doutora. E esse foi mais um episódio do podcast do Fotona.